noite escurecer ao servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a teia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma boa noite de paz, em nome de Jesus Cristo. Saudações de paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz seja convosco. É um privilégio anunciar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A Bíblia fala que aquele que crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser e se fará então mananciais de água viva. Glórias a Deus, toda a exaltação a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, glória ao Senhor Deus, o poder. Estamos aqui em nome de Jesus Cristo para compartilhar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Senhor Deus tirou os pés do charco de lodo, firmou os meus passos sobre rocha. E assim, Deus, Ele faz na vida do homem. Aleluias. Deus tira o homem do lamaçal do pecado e firma os seus passos sobre a sua palavra. Todavia, o pecado ele é como um horrível lago de charco de lodo. E Jesus, certamente, Ele quer firmar os nossos pés sobre rocha. A palavra de Deus é o alicerce. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Uma honra e um privilégio anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, pois certamente Jesus Cristo pagou um alto preço para que nós possamos ser salvos. E a Bíblia fala que de graça recebemos e de graça foi dado. A salvação foi paga um alto preço, Jesus pagou o alto preço, Jesus pagou o resgate. Porém, nós, a Bíblia diz, se não arrependermos, certamente pereceremos. A base do Evangelho é arrependimento. Para ser salvo, arrepender-se para obter a salvação. Eu quero ler um texto dentro da palavra de Deus, um livro de Tiago, capítulo 1. Está escrito assim na palavra de Deus: servo de Jesus Cristo, Tiago, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde, amados, tenham grande gozo,
quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência, porque a sua obra perfeita, para que possamos ser perfeitos e completos, sem falta de alguma coisa na fé. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva se seca, a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suportar a tentação, porque quando ele for provado por Deus, ele receberá a coroa da vida, a qual Deus preparou ao homem, a qual for provado, esse receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluias. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus eu sou tentado. Porque Deus a ninguém ele tenta, e Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. E depois, havendo o desejo do coração concebido, então dá a luz ao pecado. O pecado, sendo consumado, gera a morte. Não errem, amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua bondade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E essa palavra é fiel, e em nome de Jesus Cristo está sendo anunciado este evangelho. Em nome de nenhuma religião, em nome de nenhuma placa denominacional, em nome de nenhuma instituição, mas em nome do Alfa, o Ômega, o princípio, o meio e o fim, aquele que diz que antes que Abraão existisse, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus Cristo. Jesus, ele diz assim na sua palavra: felizes são os servos quando o Senhor vier o encontrar fazendo assim. Felizes são os servos quando Deus, o Senhor, vier o encontrar fazendo assim. Assim como diz, assim como o Senhor Deus nos instrui, assim como a sua palavra, bem-aventurados são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Ouve e guarda a palavra de Deus na tábua do seu coração. Felizes são os que ouvem e praticam. Não devemos ser apenas ouvintes. Muitas pessoas estão caminhando para o inferno, com o coração enganado por Satanás. Ouvem sempre, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Enquanto, como não receberam o amor da verdade para serem livres, assim Deus os então permitiu o espírito do erro. Muitas pessoas não receberam o amor da verdade ainda, mesmo estando de culto em culto, missa a missa, mesmo confessando que Deus é bom e dizendo que acredita em Jesus Cristo. Muitas pessoas ainda não receberam o amor da verdade. De fato, a palavra da verdade, ela é uma forma manifesta de amor da parte de Deus para com aqueles que Deus o ama. Por isso Jesus, ele diz: eu estava convosco todos os dias. Eu preguei todos os dias abertamente a verdade.
E vocês nunca tentaram me prender. Jesus estava dizendo àquele povo, aqueles homens queriam prender a ele, aqueles homens queriam o crucificar o mais rápido possível. Jesus disse: eu preguei a vocês abertamente todos os dias a verdade. Jesus, ele, de forma em que ele foi crucificado, por causa de uma cura do sábado, por causa de estar, então, pregando a verdade do evangelho, os fariseus se iraram de tal maneira, porque no sábado não podia se fazer mais nada a não ser descansar. Mas Jesus fala: meu Pai trabalha até agora e eu também. O meu Pai até agora está trabalhando, eu também, disse Jesus Cristo. Ora, no sábado não é permitido curar os enfermos, e se algum boi cair dentro de uma poça, então certamente não podemos resgatar, disse Jesus Cristo aos fariseus. Então Jesus, de fato, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Isso é lamentável, porque até ainda os dias de hoje, muitas pessoas ainda não o receberam. Então a Bíblia diz que como não receberam o amor da verdade para serem libertos, assim Deus os permitiu um espírito do erro. Muitas pessoas até hoje estão como meninos criados no leite espiritual, como meninos na fé. Mas Paulo escreve assim: nós devemos ser adultos no entendimento e meninos na malícia. Na fé nós devemos ser adultos e devemos ser amadurecidos e não meninos, criados com leite, ou seja, criados com o mel, criados com palavras doces, criados com palavras de autoajuda. Filosofias não salvam ninguém. Pregação de prosperidade não salva ninguém. Por isso Jesus não saiu pregando por aí: olha, vem para cá e Deus vai te dar o dobro. Jesus não saiu por aí pregando isso. Isso é evangelho de ladrão. Jesus não saiu por aí pregando, dizendo que Deus queria o seu dinheiro e ele abriria uma porta do céu e faria então cair bênçãos de chuva do céu. Não. Jesus falou: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e venha após mim. Foi isso que Jesus estava pregando, uma mensagem de renúncia. E Jesus fala: se alguém quiser vir, é uma questão de escolha. É se você quiser, você precisa renunciar a si mesmo. Precisamos renunciar às nossas próprias vontades. Sim, para seguir a Jesus Cristo devemos rejeitar os desejos da carne. Devemos dizer não à bebedice, devemos dizer não ao orgulho, devemos dizer não à embriaguez, porque certamente, se não arrependermos, certamente pereceremos. Jesus falou que o que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas se nós permanecermos fazendo a vontade da carne, certamente pereceremos. Por isso Jesus falou: necessário é nascer de novo da água e do Espírito. Sim, da água, a palavra, do Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, ele traz ao coração do homem arrependimento. A Bíblia fala que Jesus Cristo então enviaria o Espírito Santo de Deus, ele nos guiaria em toda a verdade. Ele veio para convencer o homem da justiça e do juízo, disse Jesus Cristo. Ou seja, se o homem não recebeu o Espírito Santo de Deus, ele não é convencido a deixar os seus pecados. E sem Espírito Santo de Deus é impossível o homem se arrepender. Por que você acha que as pessoas estão a cada dia mais orgulhosas, estão a cada dia mais com o coração endurecido, soberbos, a cada dia mais egoístas? Porque não receberam o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não habita dentro dele. A pessoa que Deus não habita dentro dele, o Espírito Santo, não tem mansidão. A pessoa que não tem dentro de si o Espírito Santo habitando é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa soberba, é uma pessoa avarenta, é uma pessoa que tem prazer nas obras da carne, no pecado. E por isso Jesus diz que se alguém tem falta de alguma coisa, peçam para Deus. Se nós temos falta de qualquer coisa, ou seja, sabedoria, fé, nós devemos pedir para Deus, porque Deus acrescenta fé, Deus acrescenta sabedoria, Deus acrescenta as virtudes do Espírito Santo dentro do homem. Mas as pessoas andam pedindo só carro, só dinheiro, só casa, só prosperidade,
só coisas financeiras, e devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Nós estamos vivendo a era onde as pessoas, a era do amor ao dinheiro, estamos vivendo a era da ganância, estamos vivendo a era aonde o Deus das pessoas se tornou o dinheiro, tornou-se os prazeres dessa vida, e Jesus vai dizer que não tem como agradar dois senhores, ou nós buscamos a Deus ou a Mamon. Em outras traduções da Bíblia está dizendo, ou nós agradamos a Deus ou buscamos o dinheiro. Por isso Jesus está dizendo, não tem como agradar dois senhores. Se alguém tem falta de alguma coisa, peça para Deus, falta de sabedoria, falta de fé, falta de constância, falta de coragem. Muitas pessoas estão se acovardando. Muitos evangélicos são covardes de fato. Não têm coragem de anunciar a verdade. Ficam rodeando, ficam pintando, ficam, na verdade, rodeando para não dizer a verdade do evangelho. Mas Jesus, ele diz que a verdade, ela liberta. Se alguém de fato está em Jesus Cristo, ele está na verdade, e a verdade habita dentro dele. A verdade é a palavra da verdade, ela liberta. Em João 17, versículo 17, santifica-os, Pai, na tua verdade, pois tua palavra, Pai, é a verdade. O evangelho é o suficiente, por isso nós pregamos só o que está escrito na Bíblia. Nós não precisamos de filosofias, não precisamos de tradições religiosas, nós não precisamos de promessas de prometer que Deus vai te dar isso ou aquilo. Jesus nunca precisou disso. Jesus nunca precisou prometer que Deus te dá isso ou aquilo para poder seguirmos as suas pisaduras. Mas porém Jesus fala, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Os pastores perderam a fé em Jesus Cristo hoje. Eles acham que a palavra não é o suficiente mais para as pessoas quererem seguir Jesus. A maioria acha que se não pregar, que Deus vai fazer isso, que Deus vai te dar um casamento, que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai te dar um emprego, isso e aquilo. Acho que as pessoas não vão se interessar em seguir a Deus. Mas Jesus, ele diz que não é por força nem por violência, quanto mais através de promessas vazias. Isso são iscas de Satanás. Jesus, ele lançou a semente do evangelho, que é uma semente que planta no coração do homem a sede pela justiça, a fome pela palavra. E por isso que assim diz em Salmos 119, pois jamais me esquecerei dos seus preceitos, jamais deixarei os seus estatutos, pois eu escondi tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti, Deus. Fiéis são essas palavras e dignas, elas são de toda aceitação. Olha o que diz em Tiago capítulo 1, está escrito, porém, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Ou seja, a fé do homem ela é provada. Não tem como você viver na fé e não ser provado, porque Deus prova aqueles que são seus. E Deus prova para ver se ele encontra dentro do homem as suas propriedades, para ver se ele encontra dentro de nós alguma coisa que pertence a ele. Para que Deus possa então aprovar o homem, ele precisa passar por um processo de provação, e a Bíblia diz que Jó, ele passou por isso. Nós não sabemos se foi 10 anos, se foi 40 anos, sabemos que Jó, ele persistiu e ele aguentou até o fim a provação, e assim Jesus falou que aqueles que estão em Jesus Cristo, aqueles que estiverem em Jesus Cristo sofrerá e padecerá, todos aqueles que quiserem andar piamente. Deus prova aqueles que ele ama. E de fato Deus também corrige aquele que ele toma como filho. Mas se vós estáis sem correção, sem disciplina, não sois filhos, mas bastardos. A palavra de Deus chama alguns de filhos. Chama aqueles que seguem fielmente, aqueles que seguem Jesus Cristo piamente, como filhos do reino. Mas chama como filhos da perdição aqueles que são rebeldes diante de Deus, os quais não andam segundo o Espírito, mas andam segundo a carne. Por isso em João está escrito, a primeira carta de João vai dizer, e nisto é conhecido os filhos de Deus e os filhos do maligno. É conhecido pela palavra de Deus lá em 1 João, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Eu te recomendo a ler o que está escrito em 1 João capítulo 2.
Pois é melhor examinar a Escritura do que acreditar em qualquer coisa que se ouve por aí. Hoje as pessoas ouvem qualquer coisa por aí e dizem amém. Hoje as pessoas dizem glória a Deus para qualquer coisa que ouve por aí. Paulo ensina a colocar à prova aquilo que nós ouvimos. Assim está escrito na palavra de Deus: de tudo que se tem ouvido, examina tudo e retende o que é bom, retende o bem diante de Deus. Paulo diz assim: não rejeitem as profecias, mas provai os espíritos, para ver se eles são de Deus. Realmente, nós precisamos examinar tudo que ouvimos hoje, porque há muitos espíritos enganadores que saíram por aí e estão usando muitos homens estão cheios de demônios e se tornaram mercenários, falsos profetas, muitos espíritos enganadores. A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 4, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos não darão mais ouvidos a sã doutrina, mas darão ouvidos a espíritos enganadores. E 2 Pedro também diz no capítulo 2, assim como houve no tempo antigo falsos doutores, falsos profetas e falsos mestres, assim também no nosso tempo haverá falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias de perdição e enganarão a muitos, pelo que farão de vós negócio com palavras fingidas e fictícias, pelo que a sua sentença não será tardia. Ou seja, a Bíblia diz que a sentença do falso profeta ela não vai tardar, ela vai chegar quando menos perceber. Mas a Bíblia está dizendo que como foi no tempo antigo, houve falsos profetas, vai haver nas gerações seguintes, e como está havendo ainda nos dias de hoje. E isso é um grande sinal da vinda de Jesus, para despertarmos para a salvação, para despertarmos para o reino de Deus, porque o reino de Deus está entre nós. E o reino de Deus não é comida nem bebida. E as pessoas acham que o reino de Deus é você, o bom, o melhor. Comer o melhor da terra não é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. Por isso que as pessoas caem facilmente no engano de falsos profetas e seguem falsos profetas. Está aí a terra se enchendo de falsos profetas cada dia mais. E as pessoas seguindo um falso evangelho, dizendo amém, glória a Deus, e não provando os espíritos para ver se eles são de Deus. Nós devemos provar os espíritos para ver se eles são de Deus. Filhinhos, é a última hora. 1 João diz, filhinhos, já é a última hora. E sabemos que o anticristo vem, e já o espírito do anticristo está na terra, pelo que aquele que nega que Cristo veio em carne é o Filho de Deus. Muitas pessoas se tornaram anticristos e não estão percebendo. O espírito do anticristo está habitando dentro de muitas pessoas. Aquele que nega o Filho de Deus é o anticristo. E muitas pessoas negam o verdadeiro evangelho por não conhecer as Escrituras, por não ter, então, desejo em seu coração pela verdade. As pessoas estão perecendo no engano. Estão rejeitando aquele que o salvou numa cruz. Aquele que antes nem a si mesmo poupou, mas entregou-se numa cruz. Assim a Bíblia vai dizer que então Deus, Ele prova aqueles que Ele ama, mas porém, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça para Deus. Deus, Ele dará deliberalmente e não lançará em rosto e ser-lhe-á dado. Peça porém com fé, não duvida, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. A dúvida, ela de fato, ela é dessa mesma forma como a onda do mar, que vai de um lado, vai para o outro, ela é jogada de uma parte para outra. Assim são as pessoas duvidosas diante de Deus, porque de fato uma pessoa que tem fé verdadeira, ela não tem dúvida daquilo que ela crê, daquilo que de fato ela afirma. Mas as pessoas hoje andam muito duvidosas. As pessoas não têm mais certeza nenhuma da sua salvação, convicção de quem tem seguido, de quem tem adorado. As pessoas não têm convicção para onde está indo a sua alma. E estão duvidosos por causa de falta de fé. Mas a Bíblia diz que se alguém tem falta de fé,
peça para Deus, porque Ele deliberalmente Ele dá a todos a fé. Só que as pessoas só sabem pedir para Deus as coisas materiais e se esquece de pedir para Deus o necessário para ser salvo. O Salomão, o homem mais rico, ele não pediu nada disso que ele tinha. Ele não pediu para Deus riquezas e nem prosperidades. Mas hoje é só isso que se pedem. É só isso que as pessoas sabem buscar. É claro que não de forma geral, mas de uma forma extinta, as pessoas estão buscando pela verdade. São poucos que buscam a salvação, muitos estão buscando a Deus pelos interesses. A Bíblia fala que nós não correremos mais atrás de bênçãos, mas elas nos alcançará. Hoje é campanha para receber isso, campanha para receber aquilo, entrega tudo na fogueira santa, fica sem nada por causa da ganância, porque não sabe se contentar com o que tem e quer o dobro e quer que Deus te dá isso e dá aquilo. Mas Paulo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei ter abundância, eu sei ter fartura, eu sei não ter nada, eu sei sentir dor como eu sei estar bem, eu sei sentir triste como eu sei estar alegre, eu posso suportar as aflições, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que hoje as pessoas não conseguem suportar as coisas porque na verdade acham que Deus tem que fazer tudo, acham que Deus tem que te dar tudo aquilo que você quer para seguir as suas pisaduras. Jesus não é um político que compra a sua fé, que compra a sua confiança para você seguir a Ele. Quem faz isso é mercenário, que compra as pessoas para que elas possam seguir a eles. Político faz muito isso. Inclusive está chegando a época de política e a maioria dos cristãos não prega o evangelho, mas não tem vergonha de levar santinho, não tem vergonha de levantar uma bandeira, mas de fato não levantam a bandeira do evangelho. Não levam a mensagem do evangelho. São vendidos, se vendem por valores. E o verdadeiro servo, ele não tem preço, ele tem valor diante de Deus. A alma dele tem valor diante de Deus. Mas o mercenário, ele vende em troca de favor. E Jesus, ele não se vendeu em troca de favor. Ele deu tudo numa cruz para salvar uma humanidade, para ganhar o quê? O que Jesus ganhou em troca da cruz? Por ter morrido pela geração, por todas as gerações. Ele ganhou ingratidão, ele ganhou das pessoas traições, ele ganhou bofetadas, ele foi humilhado, ele foi rejeitado. Tudo isso Jesus ganhou por entregar a si mesmo numa cruz. Jesus não ganhou nada em troca por se entregar numa cruz. Deus não é um Deus barganhador. Eu sei que nós estamos acostumados hoje a fazer barganha com Deus, a buscar Deus através de barganhas e trocas. Dependendo do seu ponto de vista, Deus não é um Deus de barganha. Ou seja, Jesus ele entregou na cruz a sua vida em troca de nada, somente para salvar o homem. Ele não teve benefício em nada disso. Abraão, quando estava apresentando Isaac como sacrifício e holocausto para Deus, ele não estava apresentando Isaac em troca de alguma coisa. Não tinha interesse de alguma coisa. Não era para alcançar alguma coisa de Deus. Ele não estava fazendo barganha com Deus. E por isso Deus, ele então poupou o filho de Abraão. Ele poupou Isaac e providenciou o cordeiro do sacrifício. E antes de que fosse sacrificado Isaac, o cordeiro então foi providenciado por Deus. Só que hoje as pessoas estão acostumadas com o evangelho de mercenário. Por isso eu digo, leiam a Bíblia. O povo está perecendo porque está rejeitando o conhecimento. O povo está sendo destruído porque tem abandonado o conhecimento de Deus. O meu povo foi destruído porque deixou o conhecimento de Deus. Assim disse o profeta Oséias. A Bíblia fala que na terra não há conhecimento de Deus. Na terra prevalece o perjurar. Na terra prevalece o prevaricar. Há homicídios sobre homicídios. Há pecados e fornicações sobre fornicações, porque rejeitaram o conhecimento de Deus. Por isso, se hoje ouve a palavra de Deus, arrependam-se. A Bíblia diz, deixe o ímpio todos os seus caminhos
e torne-se para Deus. Torne-se para Deus, porque Deus é benigno, Deus é longânimo, querendo que nenhum se perca, mas que todos alcancem a salvação por meio de Jesus Cristo, por meio da verdade. 2 Pedro diz no capítulo 3 que Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade para que possam ser salvos. Por isso, o povo está perecendo, porque tem rejeitado o conhecimento. O conhecimento liberta o homem, a verdade liberta o homem. Em Tiago fala, se alguém tem falta de fé, peça a Deus. Se você está vivendo como um homem incrédulo, peça a Deus que coloque fé no seu coração. Se você está vivendo sem fé verdadeira, como um homem inconstante, como um homem orgulhoso, como um homem adúltero, como uma pessoa ímpia e maliciosa, peça a Deus fé verdadeira, Ele dará fé verdadeira. Agora as pessoas nem fé estão buscando diante de Deus, nem salvação, estão se preocupando de buscar diante de Deus e vai atrás de Deus para Deus dar dinheiro. E acha que Deus vai te prosperar. E acha que Deus vai então dar tudo que seu coração deseja. Jesus fala assim, pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque pedis para gastar com os vossos próprios deleites. É por isso que sempre pedem e nada alcançam, porque pedem mal diante de Deus. Quando nós pedimos para os nossos próprios deleites, nós estamos pedindo mal diante de Deus. Mas quando nós estamos pedindo fé, estamos pedindo aquilo que vai nos levar a Deus, nós estamos pedindo segundo a vontade de Deus. Quando nós pedimos aquilo que é para gastar somente nos prazeres dessa vida, somente para essa vida, nós somos um dos homens mais miseráveis dessa terra. Escreve assim, se nós buscamos a Cristo somente por esta vida, nós somos um dos homens mais miseráveis dessa terra. Nós não podemos buscar a Cristo somente pelas coisas dessa terra. Nós não podemos ambicionar somente as coisas dessa terra. Mas nós devemos ambicionar a vida eterna, a salvação de Deus. A vida com abundância está preparada para todos aqueles que buscarem com toda a tua força. Peça a Deus que te acrescente fé. Peça a Deus que te acrescente a salvação. Peça a Deus que traga ao coração arrependimento. Peça a Deus que traga ao coração temor. E não dinheiro. Dinheiro qualquer um pede para Deus para abençoar a casa, abençoar a vida, mas quantos estão pedindo a Deus para que Ele possa te salvar, salvar a sua casa, salvar a sua vida? Uma coisa pedirei ao Senhor, que não risque o meu nome do livro da vida. Um dos apóstolos, ele declarou para Deus que só queria que Deus não riscasse o seu nome do livro da vida. Ele não pediu para Deus riqueza, não pediu para Deus prosperidade, embora Deus, todavia, prosperou Salomão, e Salomão, na verdade, falou para Deus que não queria muito dinheiro para não blasfemar de Deus, e também não queria pouco, para que também não viesse a rejeitar a Deus. Deus, de fato, Ele sonda as intenções do coração do homem, e o coração do homem é mau. As pessoas se julgam ser de coração bom, por causa das suas ações boas, mas Jesus fala, como que vocês podem fazer coisas boas, sendo de um coração mau diante de Deus? Ora, o que fez o exterior, não fez o interior também? Os segredos do coração do homem, Deus conhece, Ele pesa as intenções do coração do homem, para dar a cada um a sua recompensa, segundo o que cada um tem buscado diante de Deus. Não é tempo mais de ficar buscando só as coisas dessa vida. É tempo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça, para que as demais coisas Deus venha acrescentar. Vaidades de vaidades, diz o pregador. Eclesiastes capítulo 12, capítulo 11 e capítulo 12 também. Vaidades de vaidades, diz o pregador. Tudo nessa vida é vaidade, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo passa. E Paulo fala assim, se o meu prazer, as coisas dessa vida têm proveito algum para mim, então
Cristo morreu em vão. Comamos e bebamos porque morreremos. Só que Jesus não morreu em vão, para nós vivermos comendo e bebendo e deixando de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus não morreu em vão. A cruz de Jesus não foi em vão. Mas há muitos que agora se fazem inimigos da cruz de Cristo, nos quais pensam nas coisas dessa vida, cujos quais o Deus deles é o seu próprio ventre para a sua própria perdição. Essa é uma declaração de Paulo dentro da sua fé em Jesus Cristo. Isso de fato é o sentimento de Deus quando olha para o homem buscando somente para essa vida e se esquecendo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porém, muitos buscam em primeiro lugar as demais coisas e vão buscando tudo que seu coração deseja e vai deixando Deus sempre para depois, acreditando que Deus certamente na última hora terá que te salvar. Só que a Bíblia fala assim, que este tabernáculo, sabendo que se este corpo, este tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos que ter junto de Deus uma casa eterna, não feita pelas mãos dos homens, mas sim eterna junto de Deus. A nossa convicção deve ser essa, que se um dia nós descermos à sepultura, nós temos uma casa já preparada, adornada diante de Deus. Por isso começa a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas, mas ele não diz que serão todos que alcançarão as moradas. A Bíblia fala que há muitos que são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus preparou muitas moradas, ou seja, Deus chamou muitos, muitos são os chamados, mas poucos escolhidos, poucos entrarão no reino de Deus. Por isso Jesus disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres e fizemos muitas coisas. Mas ele dirá: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno. E Jesus então diz: vinde a mim, benditos do meu Pai, possua o reino de Deus que está preparado desde a fundação dos séculos. Existe só dois caminhos. E diante de Deus existe só dois tipos de fé. A fé que salva e a incredulidade. Incredulidade, certamente, diante de Deus é o oposto da fé. Ou seja, só tem dois caminhos para o homem: ter fé ou ser incrédulo. Jesus diz: tenha fé, Tomé, crê em Deus, crê também em mim. Não seja incrédulo. A Bíblia fala que os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22. Apocalipse também capítulo 21. Por isso Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. A incredulidade condena. E até quando vai continuar como incrédulo? Tem muitas pessoas que até acreditam em Deus, mas vivem como incrédulos. Tem muitas pessoas que até confessam com a boca que creem em Deus, mas vivem uma vida de incredulidade. Muitas pessoas que até fazem parte de religiões, frequentam cultos, até vão em missa, mas vivem vida de incrédulo. Vivem uma vida destituída da glória de Deus. E Tiago fala no capítulo 1, 22, não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Mas até quando as pessoas vão continuar no engano, achando que só frequentar religiões, frequentar reuniões cristãs te salvará ou te livrará do tormento, até quando as pessoas vão acreditar que apenas praticar sincretismos, como pagar promessa, fazer fogueira santa, fazer campanha, dar oferta, dar 10% do que ganha e fazer boas obras, até quando as pessoas vão achar que podem alcançar salvação por meio de seus próprios méritos, por meio das suas próprias forças. A
Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há nenhum outro nome dado no céu ou na terra, pelo qual podemos ser salvos, senão através do nome de Jesus. Não seja incrédulo. Não caminhe como incrédulo. Se alguém tem falta de fé, peça para Deus que Ele dá deliberadamente a qualquer um que pedir para Ele. Tiago capítulo 1, versículo de número 3. Versículo 6. Peça com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Aquele que duvida, ele é levado pelas ondas. É como a onda do mar. Só que levado pelo diabo. Levado pela dúvida. Aquele que duvida, o diabo coloca em seu coração sentimentos maus e faz ele ir de uma parte para outra. A Bíblia fala em Daniel capítulo 12, que nos últimos dias muitos correrão de uma parte para outra. E assim se multiplicará. Aqueles que duvidam, aqueles que não têm fé, mas andam duvidosos, que não têm certeza alguma. A Bíblia diz que são levados de uma parte para outra, e como diz em Daniel capítulo 12, muitos correrão de uma parte para outra nos últimos tempos, e a ciência se multiplicará. Por isso Jesus Cristo diz que nós não podemos ser inconstantes, mas nós devemos estar confirmados na fé, não devemos ter dúvida. Se alguém te perguntar, para onde irá a tua alma? O que você responde diante de Deus? Muitas pessoas falam, só Deus que sabe. Jesus fala que aquele que tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica com ele que ele é de Deus. Quem é de Deus vai para o inferno, irmão? Quem é de Deus, ele está caminhando para onde? Quem é de Deus, ele está caminhando para o inferno. Aquele que é de Deus, o Espírito de Deus, testifica com ele que ele é de Deus. E se ele é de Deus, ele está caminhando para a salvação e não para o inferno. Se ele é de Deus, ele sabe para onde vai a sua alma, pois a Bíblia fala que Deus não lança fora um coração quebrantado e arrependido. Quem é de Deus, ouve-nos. João 8:47. Mas vós não ouvis, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Terra, ouve a palavra de Deus. Assim disse o profeta Jeremias. Ó terra, ouve a palavra de Deus, ouve a palavra do Senhor. O Senhor Deus tem uma contenda com os moradores da terra, porque na terra prevalece o perjurar, o matar, o roubar, há homicídio sobre homicídio. As pessoas estão tornando amante de si mesmo, dos prazeres, egoístas, infames, irreconciliáveis, caluniadores, blasfemadores, imorais, sodomitas, homossexuais, bêbados, incrédulos, assassinos. A Bíblia fala que como não receberam o amor da verdade para serem libertos, então Deus permitiu o espírito do erro. Se vós, porém, não arrependerdes, certamente perecerá. Jesus ele veio para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha alcançar a vida eterna. E a vida eterna é essa, que creia naquele que Deus enviou. Mas quem nele não crê, certamente sobre ele permanece a ira de Deus. Em João diz que quem nele não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Talvez pareça que crer em Deus é apenas dizer eu creio. Mas quando nós olhamos em Tiago, livro de Tiago, é o que está sendo lido nessa noite, nós vemos que crer em Deus não resume-se em palavras apenas, mas em demonstração, em ações, atitudes. A Bíblia diz que aquele que crê nele, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser, e se fará então mananciais de água viva. Ou seja, é necessário crer. A Bíblia fala de maneira que confessamos com a boca e cremos em nosso coração. Quando nós cremos, realmente, nós confessamos com a boca para praticar a palavra de Deus, a qual está no nosso coração. Por isso, arrependam-se, deixe a imoralidade, deixe o sodomismo, deixe o orgulho. O orgulho é perverso, a imoralidade é má, o sodomismo é paixão infame, a homossexualidade é paixão infame. Deixe o homem ímpio, os seus maus caminhos, deixe a embriaguez, deixe a fornicação.
A Bíblia diz, fale cada um a verdade ao seu próximo. Mas antes, a Bíblia diz que quando dizemos a mentira, falamos daquilo que provém de Satanás, porque quando ele diz a mentira, ele fala daquilo que provém a ele mesmo, pois ele nunca se firmou na verdade e não há nele verdade alguma. E a Bíblia vai dizer que nenhuma mentira provém da verdade, ou seja, nenhuma mentira vem de Jesus. Jesus é a verdade, o caminho, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Se você sabe que a palavra de Deus é a verdade, então porque ainda de fato não arrependeu dos pecados, porque de fato ainda anda buscando justificações para os seus pecados. A Bíblia fala assim, se o teu coração te condena, maior é Deus do que teu coração. E de fato o coração condena, porque há caminhos que para o coração do homem parece ser bom, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Deixa os caminhos de morte, cidade de Goiânia. Deixa os caminhos de morte, moradores da terra. A Bíblia fala lá no livro de Salmo, fizeram aliança com a morte e com o inferno. Andar de mão dada com o pecado, o sodomismo, o orgulho, que seja o que for, a malícia, a depravação, o adultério, que seja o roubo, o engano. É andar de mão dada com o diabo, é aliança com a morte e com o inferno. Aliança com Deus não é apenas uma confissão de palavras, mas é uma confissão de fé, a fim de ser praticado. Por isso a Bíblia diz que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha a qual nos cerca. E de fato, quando nós estamos entregando a nossa vida a Jesus Cristo, nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Nós temos os céus que testemunharão no último dia, ou a nosso favor ou contra nós. Os anjos testificam no último dia contra nós ou a nosso favor. E a Bíblia fala que de maneira que aquele que seu nome não for encontrado inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. João escreve no livro de Apocalipse, capítulo 20, e diz, eu vi os mortos sendo julgados, e então abriu-se os livros. Um é o livro da vida e o outro livro das obras. Aquele que seu nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Por isso que quando nós dizemos que o salário do pecado é a morte, como está escrito lá em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, gratuito para o homem. Nós estamos dizendo o que a Bíblia diz, que o pecado, o salário é o lago de fogo e enxofre, a saber, esta é a segunda morte. Por isso arrependam-se. Jesus falou, se vós não arrependerdes, certamente perecerá. Se hoje não deixardes, então os caminhos de moralidade, de sodomismo, de bebedice, de idolatria, certamente perecerá. Cidade de Goiânia, deixa a idolatria. Deus não divide sua glória com Palmeiras, Deus não divide sua glória com Corinthians, com Flamengo, Deus não divide sua glória com os ídolos. A Bíblia diz que Deus não dará o seu louvor às imagens de escultura e nem dará a sua honra aos ídolos. Paulo escreve na carta de Coríntios falando, o que é um ídolo? Ora, um ídolo é nada. E nós não podemos nos assentar na mesa de Cristo e na mesa dos ídolos. Não tem como nós estarmos junto com Cristo, se assentando na mesa dos ídolos. Não tem como nós andarmos com Cristo, dando a glória aos ídolos do futebol. Não tem como honrar a dois senhores. Ou nós honramos a Deus, ou nós honramos ao maligno. Por isso que a Bíblia diz que ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos o mundo. Aleluia, não tem como agradar a dois senhores. Ou nós seguimos a Deus, ou nós seguimos a Mamon. Cristo não tem parte com Belial, a luz não tem parte com as trevas, Deus não divide sua glória com ídolos, Deus não dá o seu louvor a Corinthians, Deus não dá o seu louvor a Flamengo, embora as pessoas estão gritando, todo poderoso Timão, embora as pessoas estão cantando o hino de exaltação do seu time, e isso é uma adoração, isso é uma idolatria, e se não arrepender, certamente perecerá. Nós precisamos entender que a adoração só se dá a Deus, exaltação só se dá a Deus, não se exalta ídolo do futebol, não se exalta homens, não se exalta criaturas mortas, nem que estão debaixo da terra ou sobre as águas, mas a Bíblia diz que somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente diante do Senhor teu Deus prestarás culto. O culto aos mortos é feitiçaria, orar aos mortos, louvar Maria, dá louvor para Aparecida
Isso é feitiçaria. Deus não dá o seu louvor aos mortos. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Por isso se decida se hoje o Deus Todo-Poderoso, Deus forte, o Senhor dos Senhores ou a Senhora, se o Rei dos Reis ou a Rainha dos Céus, ou Jesus ou Maria, ou Jesus ou os ídolos, ou o pecado ou o Senhor Deus poderoso. Para o homem tem dois caminhos, um que conduz à vida eterna e outro conduz à perdição. Jeremias fala assim, Deus colocou a partir de agora duas escolhas. Um é o caminho da bênção, outro é o caminho da maldição. Um é o caminho da salvação, outro é o caminho da condenação. Escolhe hoje a bênção para que não te suceda a maldição. Escolhe hoje a vida para que não te suceda a morte. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus, Ele é o autor da vida. Aleluia, Ele é o autor da vida. Por isso, quem caminha em Jesus Cristo tem vida com abundância. Faz uma escolha enquanto há tempo, porque após a morte vem o juízo. Hebreus 9, 27 está dizendo, Deus deu ao homem a oportunidade então de viver e morrer uma única vez e vindo após a morte o juízo. É melhor acreditar na palavra de Deus do que acreditar em tradição. É melhor crer na palavra de Deus do que na palavra dos homens. É melhor crer na palavra de Deus do que numa religião. É melhor crer em Deus, porque seja Deus o único verdadeiro e seja todo homem mentiroso. De fato, o purgatório ele só existe na cabeça dos católicos. Mas quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos só dois destinos para o homem que conduz ao céu e outro que conduz para o inferno. Quando Jesus está falando, qualquer que blasfemar não terá perdão, nem nesse século, nem no século vindouro. Jesus está falando, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão nem agora, nem daqui 100 anos. Isso não quer dizer um purgatório. Isso está afirmando que não teremos perdão agora e nem daqui a algum século, nem daqui a 100 anos, nem daqui a 200 anos. Portanto, a blasfêmia, Jesus diz, é o único pecado que Deus Por isso Jesus diz que a blasfêmia é um único pecado que não tem perdão nem agora e nem daqui 100 anos, nem neste século e nem no século vindouro. Por isso Jesus fala que nos últimos tempos os homens se tornariam blasfemos, caluniadores, incontinentes, cruéis, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, mais amigos dos deleites e dos prazeres da vida do que amigos de Deus. Pelo que nós sabemos que já é a última hora. Desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te para a última hora, e Cristo te esclarecerá. Diz assim a palavra de Deus, o homem de coração vacilante, ele é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração vacilante, ele é errante em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos ele anda vacilando diante de Deus, errando em todas suas escolhas e caminhos, porquanto ele não é constante em Deus. Uma hora está lá adorando Deus, outra hora está lá adorando Palmeiras, outra hora adorando os ídolos e outra hora adorando Deus. Uma hora adorando o homem, a criatura, depois que adorar a Deus. A Bíblia fala que todo ser que tem fôlego louve a Deus. A sua boca não é para cantar músicas profanas, exaltar a imoralidade, exaltando a prostituição, exaltando a embriaguez. É isso que reflete as músicas de hoje. São louvores de adoração ao pecado, onde as pessoas estão declarando um amor pelo pecado, cantando sobre fornicação, cantando sobre adultérios, cantando sobre traições, cantando sobre embriaguez, cantando sobre imoralidade. Mas a Bíblia fala que todo ser que tem fôlego louve a Deus. Louve ao Senhor Deus. Fostes comprados por um alto e bom preço. Glorifiquem, pois, a Deus através do vosso corpo. Glorifique a Deus, porque fostes comprados por um alto e bom preço. Ao invés de se assentar na mesa do senta na mesa de Cristo. Ao invés de usar o seu corpo para prostituição, para avareza e se embebedar, honre a Deus através do vosso corpo.
sendo continente, sendo fiel, sendo verdadeiro adorador, e não adorador de ídolos, não adorador de mortos, não adorador de mais escultura. Jesus diz: escolhe hoje se Cristo ou Belial. Faz tua escolha. Se alguém tem falta de fé, peça a Deus deliberadamente que Ele dá a fé a todos aqueles que pedem. Porque assim sai o sol com ardor, e a erva se seca, a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida eterna, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Para as pessoas que acham que riqueza é um sinal de Deus e que se o bom diante de Deus, o que mais nós vemos dentro da Bíblia é o ponto de vista de Deus sobre as riquezas da terra, mostrando que ao homem que desejar enriquecer cairá em laços nocivos que submerge a alma na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e caindo nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. Quantos que não se desviaram da fé, irmão? Quantas pessoas que não deixaram a fé por causa da riqueza? Quantos que abriram igrejas por aí, em todo o mundo, e se corromperam, se venderam a fé, igual Judas, entregaram Jesus pela riqueza, venderam, igual Balaão, vendeu o dom de Deus. Balaão vendeu o dom de Deus. Balaão usou o dom que Deus deu para profetizar o engano, para profetizar por dinheiro. E muitos estão fazendo assim por causa do amor ao dinheiro. Muitos estão se perdendo por causa da ganância. A riqueza não é algo bom diante de Deus. Paulo diz que nós não devemos ambicionar as coisas grandes dessa vida, mas nós devemos aprender a se contentar com as coisas simples a qual Deus tem nos dado. Isso é prosperidade. Viver bem com o que você tem. Viver bem com aquilo que Deus te dá. Viver uma vida plena e sossegada com aquilo que Deus te dá. Isso é prosperidade diante de Deus. Prosperidade diante de Deus não é ter sobrando para jogar fora, não é ter sobrando para ficar guardando para essa vida, não. A Bíblia fala que então havia um homem que estava guardando para essa vida. Ele estava preocupado em juntar para poder descansar e viver uma velhice sossegada. E então Deus disse para ele: louco, pois essa noite pedirão a tua alma, e para quem está preparada, e para onde levará a tua alma? O que adianta o homem ajuntar para essa vida e não tem nada juntado diante de Deus? Isso é uma grande loucura. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder o resgate da sua alma? De nada adianta. Peça a Deus para a fé e não o prêmio da Mega Sena. Peça a Deus fé e não um carro novo, não uma casa, não as coisas dessa vida, mas peça a Deus que acrescente a vida eterna. Cristo veio para que tenhamos vida com abundância. E essa é a vida. Os apóstolos, tendo o direito de fato viver pela fé, segundo a Bíblia, eles não levaram nada dessa vida e nem deixaram acumulado heranças na terra. Paulo era um comerciante, não vivia em cima da fé, em cima de dízimos, em cima de ofertas. Não, Paulo tinha o seu próprio negócio de tendas, pregava o evangelho e trabalhava. Pedro também. Todos aqueles que seguiam Jesus Cristo no passado, pregavam o evangelho como uma missão de Deus, como uma vocação e não como profissão, tendo o seu trabalho para o sustento. Mas hoje fazem, meu irmão, da vocação profissão, do dom de Deus, tiram lucros. E a Bíblia já disse sobre isso, em 2 Pedro capítulo 2, que com palavras vãs e fictícias farão de vós negócio. É hora de se despertar para a salvação. É hora de se despertar e buscar o reino de Deus. Buscar pela verdade. Ler a Bíblia dia após dia. Meditar nas Escrituras dia após dia. Para que possamos encontrar nela a vida eterna. Porque a palavra de Deus é ela que testifica de Jesus Cristo. E nelas nós encontramos a vida eterna. Se alguém tem sabedoria, peça a Deus, do Espírito Santo de Deus, ele dá entendimento. A Bíblia fala que então o Espírito Santo de Deus, ele nos ensinará em todas as coisas e ele nos fará lembrar de
de todas as coisas. Se alguém precisa de aprender, aprenda com Jesus Cristo, aprenda com o Espírito Santo. Jesus fala: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, e então encontrareis para vós repouso e descanso. É melhor aprender com Jesus do que pegar e pagar para ter diploma na parede e falar bem segundo os homens, mas na verdade sendo um homem reprovado diante de Deus, sendo um homem carnal. Deus não quer sabedoria de palavras, mas Deus dá a sabedoria